uma boa Páscoa para todos. Queremos fazer algumas reflexões hoje, e são tantas páginas comoventes para que nós lembremos do dia da Páscoa, que eu vou usar para reflexão antes da nossa oração, uma página que está no livro de Jesus para os que sofrem, de Clóvis Tavares, que trata-se do primeiro capítulo, domingo de Páscoa. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Imagino-te, Senhor, em minhas pobres meditações, a percorrer pequeno ainda, divina criança, os relvados e as colinas de Nazaré, ou empunhando uma ferramenta na carpintaria modesta. Depois, socorrendo os que sofrem ou semeando tuas parábolas na verde Galileia, pacificando os corações na terra dos samaritanos, ou abençoando as criancinhas nas praias de Genezaré, ou ainda às margens do Jordão, legando inesquecível exemplo de humildade junto ao valoroso precursor. Teus pés cansados sangraram na descida do monte da quarentena e se cobriram de poeira nas estradas da Judéia. Entendo-te a energia ante os vendilhões do templo e sinto-te a ternura nas bodas de Caná e nos adeuses da ceia. Tento imaginar teu carinho de filho no lar galileu, junto aos trabalhos da sua Mãe Santíssima ou nas fadigas da carpintaria. Resplende teu saber no diálogo com Nicodemos e tua imensurável bondade na conversão com a singela samaritana. É doce recordar-te, mestre incomparável, a instruir os 12 nos serões de Cafarnaum, mas é ofuscante imaginar-te na glória do Tabor. Procuro mais e mais, e é tão difícil, Senhor, ouvir-te no sermão da montanha. Comove ver-te acolhendo o desprezado Zaqueu e a sofredora Maria de Magdala, ou sustentando o afetuoso Simão Pedro, a quem deste as chaves do reino. És sempre a figura excelsa da história, o amigo incondicional dos caídos e angustiados, o coração compassivo, nosso maior apoio na vida. 2000 anos se passaram, meu Rabi, nos turbilhões da evolução humana. A crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, as flagelações do Pretório, o carrascal do Calvário, a indiferença dos orgulhosos e a incompreensão dos mais amados já não te atingem, Senhor. Voltaste à glória do teu reino naquele luminoso domingo da ressurreição. Te tornaste nossa Páscoa, nossa passagem, nossa ponte para Deus. Não consigo figurar a magnificência espiritual do teu infinito império, flamejante de amor
e de paz, mas sei que caminhas conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Sabemos todos nós que assim é, que estás ao nosso lado, qual divino amigo, inseparável companheiro da grande viagem. Das profundezas de nosso exílio terreno, neste domingo de Páscoa, em que testemunhaste para todos os séculos a certeza da imortalidade, permite-nos a todos repetir-te com ternura e com fé as palavras dos teus 2 discípulos de Emaús. Já anoitece, já é tarde, fica conosco, Senhor. Deus Santo, Pai nosso e nosso amigo, quis teu coração magnânimo dignar oferecer a nós, Senhor, a presença em nosso mundo do teu Filho amado, para nos redimir, para nos convencer de pecado e por nos apontar o caminho, o doloroso caminho de restauração da nossa dignidade filial. Conforta-nos, Senhor. Permite que estes instantes de meditação acerca desta passagem, deste Pessah, seja um verdadeiro testemunho dos nossos corações para entender a beleza de tua existência entre nós, Senhor. Obrigado, Pai amado. Assim seja. Meus irmãos, após a leitura deste maravilhoso domingo de Páscoa, que está imortalizado no livro de Jesus para os que sofrem, nós queremos apenas, nesta manhã, fazer um apanhado de meditações que tem sentido se nós retornarmos à sexta-feira, se passarmos pelo sábado do silêncio e do confinamento, para adentrarmos no domingo da verdadeira ressurreição. Eu tenho para mim que algumas expressões filosóficas e religiosas do século XX, e eu citarei 2 ícones aqui, que na nossa escola Jesus Cristo representam duas personalidades reencarnadas no século XX, as duas aos quais o meu pai se tornou grande amigo e biógrafo, Chico Xavier e Pietro Baldi, representam 2 parâmetros nos quais nós vamos hoje nos deter para buscar um entendimento desse grande mistério que é a ressurreição. Eu confesso que sinto-me muito feliz eu estou buscando aqui um texto em haver recebido, através da minha mãezinha, um texto de Chico Xavier, porque eu havia lido, e esse livro, chamado Reencarnação e Ressurreição,
havia me deixado assim alguma confusão no meu pensamento e eu pensei em fazer uma releitura do livro, escrevendo um pequeno trabalho acerca dessas duas categorias que aparentemente são diferentes, mas que representam um, uma mesma unidade conceitual. Nós vamos ver, logo vou achar o texto aqui que Chico me enviou, mas deixa eu achar aqui, Chico. Aqui está. Está o texto de Chico. Eu quero dizer que a minha primeira preocupação com a ressurreição aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos e o meu professor do secundário da Escola de Jesus Cristo, Rubinho, ele pediu para nós fazermos um trabalho, reencarnação e ressurreição. E eu tirei o texto do Evangelho segundo o Espiritismo e apresentei para ele. E ele escreveu assim, muito bem, você poderia ter escrito um pouco mais. E eu nunca esqueci essa observação de Rubinho. Você poderia ter escrito um pouco mais. Eu sempre fiquei com essa ideia que eu poderia ter escrito um pouco mais. Na pergunta 1010 do Livro dos Espíritos, existe um item A. E pergunta Allan Kardec assim, e a resposta é assinada pelo Espírito São Luís. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que essa doutrina ressalta cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. E eu então comecei a fazer esse arrazoado, né, respondendo ao livro do autor Renaud Blanc, um padre, né, americano, residia na ocasião no Brasil. E Chico me mandou a seguinte cartinha através da minha mãe. Entendo a reencarnação como uma ressurreição gradual. A reencarnação é um processo longo que busca atingir a ressurreição. Estou partindo da ressurreição de Cristo. Apresenta-se iluminado e puro, pronto para subir para o Pai. A ressurreição é a maior realidade espiritual dos espíritos caídos. A reencarnação é a possibilidade oferecida por Deus a fim de que resgatemos nossa verdadeira vida. Ao homem não é possível alcançar a ressurreição do espírito, se é extravagante na sua reencarnação. Esta é a responsabilidade do homem com o talento que é a reencarnação. Tem outros aspectos, mas que eu não fiz. Desculpe, está havendo interferência.
Mas o que é importante aqui assinalar é que eu não tenho nada de mim para oferecer nesta manhã, a não ser me guiar por esses grandes ícones que estudaram a ressurreição de Jesus e que certamente confundem vários fatos. Um dos fatos muito confundidos é a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus. Ora, nós sabemos que muitas pessoas chegam a hospitais e quando coloca-se o eletrocardiograma, ele está linear, não apresenta movimento. Então, os médicos fazem procedimentos que muitas vezes são apenas movimentos sobre o tórax do paciente, às vezes também movimentos respiratórios no pulmão do paciente, com uma substância muito semelhante a um desentupidor de pia que aplica aqui e começa a mexer com a mão para jogar ar dentro dos pulmões e, se estiver na via pública, até mesmo assoprando dentro dos pulmões da pessoa para que ele possa se inflar e aquilo fazer um estímulo no simpático para que possa haver de novo uma reinicialização do marca-passo cardíaco, né? Se chama sistema de Purkinje. Então, muitas pessoas confundem todas essas ressuscitações, né, que é uma reanimação cardiorrespiratória, que foi o mesmo processo que aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim. Houve uma reanimação do sistema cardiorrespiratório. O caso de Lázaro foi um pouco mais complicado, porque eles tinham entrado num estado de catalepsia. E se não houvesse uma interferência direta de Jesus, evidentemente ele desencarnaria. Então houve uma ressuscitação, uma reanimação cardiorrespiratória, interferência. Desculpa. O que nós agora precisamos ver é que Jesus, como Espírito puro, eterno, poderoso, ele dominou o seu próprio processo. Ele reassumiu a integridade do seu processo reencarnatório. E ele expressou-se de outra forma. Aí não houve reanimação do corpo morto. E aí não devemos entrar agora no questionamento o que foi feito do corpo de Jesus. Isso não nos compete agora. O que nos compete é analisando a ressurreição, que ele reapareceu em outro corpo. Tanto que, numa situação junto com Madalena, ela quis tocá-lo e ele disse que ela não podia tocá-lo. Já no cenáculo, com os seus discípulos, ele disse, na segunda aparição dele no cenáculo, que Tomé poderia tocá-lo. Então tem mistérios que nós também não entendemos ainda. Mas uma coisa é correta, que a sua reaparição foi num corpo glorioso, como nos lembra Paulo aos Coríntios, que Jesus estava vestido de um corpo glorioso, e ele mesmo viu Jesus num corpo glorioso. A doutrina de Jesus pós-ressurreição a doutrina de Jesus pós-ressurreição é muito interessante, porque nós nem sempre estamos habituados a entender
Que doutrinas foram essas que nos foram trazidas após a ressurreição? Então eu queria ler umas palavras que se encontram na mensagem da ressurreição, de sua voz, recebida por Pietro Baldi, na Páscoa de 1932. Venho até vós, hoje, na Páscoa, acima de tudo, para iluminar e confortar, pois vos achais imersos numa vaga de dores. Uma mensagem atualíssima. Crise a denominais e imaginais crise econômica. Hoje sabemos que a crise não é mais econômica. Ao contrário, a crise ela é extremamente complexa e o aspecto econômico está sendo secundário para quase todas as direções políticas do planeta. Algo de misterioso aconteceu. Nós estamos vivenciando um processo crítico no mundo em que o aspecto econômico está sendo relegado em segundo plano. Para quase todos. Existem ainda alguns desvairados que tentam colocar o aspecto econômico em primeiro lugar, mas são pessoas das quais nós temos que ter piedade e emitir para eles todas as nossas vibrações de amor, porque são pessoas assim muito infelizes, muito infelizes. Eu, porém, vos digo que se trata de uma crise universal. Já em 32 ele dizia que a crise não era econômica, era universal. Crise de todos os vossos valores morais, de todas as vossas grandezas. Vejam como a palavra do alto é profética. É o desmoronar-se de todo um mundo milenário. É o que nós estamos vendo agora. O mundo milenário está desmoronado. Não existem viagens, não existe turismo, não existe câmbio, não existem bolsas de valores. O mundo milenário desmoronou. Digo-vos que a crise se encontra sobretudo em vossas almas. Crise de fé, de orientação e de esperança. É o vertiginoso momento de grandes maturações. Estamos, então, vivendo uma época de amadurecimento psicológico. Trago-vos esperança, orientação, paz. A cada um falo hoje a palavra da verdade e do amor, palavra que não mais conheceis. Quero reconduzir-vos às origens milenárias da fé, com o intelecto novo nascido de vossa ciência. Então a nossa ciência hoje, ela é importante. Os cientistas agora, eles são personalidades muito mais importantes do que os economistas. Os economistas não têm a menor noção do que está acontecendo. Mas nós precisamos da ciência. Allan Kardec sempre nos ensinou que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Quando a ciência mudar um aspecto, o Espiritismo deve mudar. O Espiritismo é evolucionista. No dia da ressurreição, repito-vos a palavra da ressurreição, a fim de que possais compreender a dor e ultrapasseis as estreitas fronteiras da vossa vida. Nós precisamos alargar as fronteiras da nossa consciência, da dimensão dos conhecimentos, dos entendimentos, para que nós entendamos o mundo atual e o que nós estamos passando. Comovido, falo a cada um no sagrado silêncio de sua consciência. É nessa hora que me perdoem,
mas eu preciso repetir a minha música da juventude. Faça silêncio em seu coração, porque o Senhor lhe quer falar. Faça silêncio em seu coração, porque o Senhor lhe quer falar. Então, mais adiante, ele diz: a quem sofre, eu digo, coragem, és um decaído que na sombra reconquista a grandeza perdida. É a conversão do medo em fé, porque o medo é a elaboração de estruturas biológicas e a fé é a elaboração de estruturas psicológicas e parapsicológicas que são de nosso perispírito. No corpo significa o ponto culminante do nosso corpo, onde nós vamos buscar a nossa fé, é a epífise, que está no centro da cabeça. Ali é o 7º chakra. Ali nós vamos, através da oração, da aspiração, da meditação, nós vamos alcançar sensibilizações que vão tornar a nossa epífise mais funcionante. Abraça com alegria esse grande trabalho que te chama a realizações mais amplas. Se não fosse a dor, quem te forçaria a evoluir para formas de vida e de felicidade mais completas? Agora de manhã, hoje eu não pude ir ao trabalho da distribuição de gêneros, mesmo porque eu já tenho 61 anos e sou hipertenso, tenho episódios de extrasístoles, então meu cardiologista me proibiu de algumas extravagâncias. Mas foi distribuído mais de 100 cafés da manhã reforçados, né? E nós estamos contribuindo com as irmãs da Santa Face na elaboração dos almoços que estão sendo realizados durante toda a semana. Então, no entendimento religioso, alô, irmã Aila, no entendimento, no diálogo interreligioso que nós estamos fazendo esse trabalho de ajuda aos irmãos que estão em sofrimento. Não te rebeles, pelo contrário, ama a dor. Ama a dor e ela progressivamente perderá a sua força. Ela não é uma vingança de Deus, e sim o esforço que vos é imposto para mais uma conquista vossa. É a célebre frase de Santo Agostinho. O Deus que te criou sem ti não te quer resgatar, salvar sem ti. Então, a nossa predisposição à salvação é uma caridade que Deus faz conosco. Tendes, ó homens, a liberdade de vossas ações, nunca a de suas consequências. Sois senhores de semear alegria ou dor em vosso caminho, e não o sois de alterar a ordem da vida. Podeis abusar, porém se abusardes, a dor reprimirá o abuso. De cada um de vossos males fostes vós mesmos que semeastes as causas. O maior erro de vosso tempo é a ignorância da realidade moral, íntima orientação da personalidade, que é o fundamento da vida social.
É importante que nós tenhamos a consciência de nós, seres humanos, participantes da humanidade, mas de nós também, seres sociais, participantes da sociedade. E nesse momento de transição, que agora ninguém nega que a Terra está em transição. Vários já declararam, economistas, políticos, sociólogos, biólogos, virologistas, médicos, cientistas políticos, dizendo: jamais será como antes. A reorganização do mundo terá que ter uma nova economia mundial, uma economia mais aberta para o que não haja opressão do ser humano. Nós não podemos aceitar um sistema econômico baseado na exploração. Trabalhai, mas que o escopo do vosso trabalho não se reduza apenas a proveitos isolados e egoístas e egoísticos, e sim a frutificar no organismo social. Então nós somos elementos de um todo orgânico. E aí alguém disse: Gaia, que é o ser vivo chamado Terra, Gaia, está sofrendo de humanose. E humanose é uma doença cujo agente etiológico é Homo sapiens. Nós somos os bichinhos da Terra. E nós estamos adoecendo o planeta de humanose. Frutificar no organismo social. Somente então se formará aquela psicologia coletiva que é única base estável da sociedade humana. Fazei o bem, todavia lembrai-vos de que o pobre não deseja propriamente o supérfluo de vossas riquezas, mas que desçais até ele, que partilheis de sua dor e até que a tomeis para vós em seu lugar. Venerai o pobre, ele será o rico de amanhã. Apiedai-vos do rico, que amanhã será o pobre. Todas as posições tendem a inverter-se a fim de que o equilíbrio permaneça constante. A riqueza tende para a pobreza e a pobreza para a riqueza. Ai daqueles que gozam, bem-aventurados os que sofrem. Esta é a lei. Nós sabemos que são discursos pouco lidos no Sermão da Montanha, depois das bem-aventuranças, as lamentações, os ais. Ai, porém, de vós. Então, infelizmente, nós precisamos confrontar os dois discursos. O discurso das beatitudes, que beatitude é felicidade. Inclusive, quando alguém fala assim com alguém: fulano agora é um beato, como usando um tom discriminatório, um tom de ofensa, está enganado, porque beato é feliz. Beato é feliz. Beatitude é felicidade, é uma felicidade plena, é uma alegria espiritual. Todas as pessoas que estão ali na distribuição dos gêneros, quando terminam, eles dizem: eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas é alguma coisa de diferente. É a beatitude. Bem-aventurança. Diz depois assim: a psicologia coletiva tem o pressentimento, embora confuso, de uma grande mudança de direção.
sente que o pensamento humano, não mais infantil, apresta-se para tomar as rédeas da vida planetária e que o homem vai substituir o equilíbrio instintivo e cego das leis biológicas por outro equilíbrio, consciente e desejado. Nós vamos criar um mundo de regeneração, onde os espíritos são regenerados, onde eles estejam despojados do egoísmo e do orgulho. Por isso está buscando a luz para que seu poder não naufrague no caos. Até lá, guardai a fé. A fé. A fé, então, nós temos que buscar instruir nosso medo na esperança, para que nós, assim como a fé racionalizada, devemos ter esperança racionalizada e amor racionalizado. Como se pode fazer isso? A fé racional, lendo, estudando, é um aspecto muito interessante, mas é fé, esperança e amor, são os 3 dons. 3 dons porque não são nossos, eles são aspectos superconscientes da nossa personalidade, estão além da nossa aquisição atual. Nós não adquirimos na nossa reencarnação, nós adquirimos através de aspiração espiritual. Nós temos que pedir a Deus, dá-nos fé, dá-nos esperança, dá-nos amor. Então, essa abertura no nosso campo espiritual a essa doação de Deus, a essa graça divina, essa abertura vai nos facultar abertura de chakras superiores, especialmente esse chakra da epífise, que nos torna até médiuns inspirados. Então é pedindo aspiração espiritual que nos mediuniza no nível mais alto da mediunidade. Essa vai ser a mediunidade da humanidade regenerada. Até lá, guardai a fé. A vossa crise, se é profunda e dolorosa, fará, no entanto, nascer o homem novo do 3º milênio. E eu quero dizer aqui, claramente, 2 pessoas que eu tive a alegria de conhecer através do meu pai e minha mãe. Pietro Baldi, que nos visitou em nossa casa. Eu era muito pequeno, foi no ano de 1961. A campainha, não tinha campainha, ele bateu palma, era tarde da noite, meu pai foi abrir. Quem era? Era Pietro Baldi. Nós, filhos, nós dormíamos no sofá, na sala. Então a mamãe mexeu com a gente e nós pudemos ver aquele velhinho de barba grande. Ele havia passado uns 2 meses em Gruçaí, então ele estava com a barba grande. Um profeta entrou em nossa casa. Em 67 e em 72 foram o nosso querido Chico. Em 67 em Atafona, em 72 em nossa casa da Rua Benta Pereira. Pietro Baldi foi na casa da Rua Barão do Amazonas, em frente ao mercado. Uma casinha de fundos de loja. Estes 2 seres, eles são protótipos, bioprotótipos do homem novo do 3º milênio. Eles são diferentes, eles foram diferentes. Foram reencarnações projetadas para ver como seria o homem do 3º milênio. E isso não é vaidade, mas meu pai, como sendo amigo dos 2, ele nos proporcionou essa intimidade com estas pessoas.
para resolvê-la, né, essa crise, recordai que ela é mal de substância, que não se debela corrigindo a forma. Não é corrigindo as coisas na matéria que se resolve, como procurais fazer. Para solucioná-la é necessário, considereis o problema em sua substância, e a sua substância é o homem, sua psicologia, sua alma, onde se encontra a motivação de suas ações, a fonte original dos acontecimentos humanos. Aí a chave do futuro. A todos eu digo, ressuscitai com a minha ressurreição. São trechos da mensagem de Pietro Baldi, mensagem da ressurreição. E eu quero também trazer para a nossa reflexão, já que eu disse que nós teríamos 2 epicentros, Pietro Baldi e Chico Xavier. E no livro Instruções Psicofônicas, ocorreu uma comunicação de Emmanuel que nos falou sobre um ensinamento de Jesus após a ressurreição. Está referenciado em Mateus 28, 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: alegrai-as. Elas, aproximando-se, agarraram aos pés dele e o reverenciaram. Então, Emmanuel vai discorrer um pouco a situação que se estava vivendo até a ressurreição de Jesus. Esbatera-se no horizonte a treva noturna, o sábado. Ao clarão do amanhecer, as mulheres de Jerusalém dirigem-se ao sepulcro do eterno amigo para a exaltação da saudade. Inquietas, porém, encontram-no vazio. Guardas atônitos comunicam-lhe que a vida triunfara da morte. Elas acharam que eram guardas, que eram um jardineiro, mas disseram: a vida superou a morte. E quando as irmãs fiéis se voltam em regozijo para anunciar aos companheiros a grande nova, eis que Jesus lhes surge, redivivo, ao encontro feliz, exclamando feliz: eu vos saúdo. Olha que beleza! As pessoas vão perfumar o corpo de Jesus e encontram com ele vivo, dizendo: eu vos saúdo. Não é um fantasma que regressa, não é um morto entre panos no túmulo, como Lázaro. Lázaro simplesmente era um morto que foi reanimado. Houve uma reanimação cardiorrespiratória. Não traz qualquer sinal de tristeza, não espalha terror e luto. É um corpo glorioso, é uma outra forma, é uma outra expressão, é uma outra natureza ainda desconhecida de nós. A natureza do corpo glorioso de que nos fala Paulo é uma natureza ainda desconhecida da nossa ciência. No limiar deste livro, formado com a palavra viva dos amigos desencarnados, recordamos o benfeitor celeste em sua gloriosa ressurreição e desejamos sejam essas páginas uma saudação dos vivos da espiritualidade que bradam para os vivos da escola humana. Que o livro Instruções Psicofônicas seja a representação dessa saudação que Jesus também fez às mulheres. Irmãos,
aproveitai o tempo que vos é concedido na terra para a construção da verdadeira felicidade. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. É isso que Chico mandou naquele recado para mim. Nós precisamos reconstruir através da existência que nos é concedida com esse corpo. Reconstruir tudo que nós construímos na direção da morte. Toda a força de morte que tem nos guiado em nossas existências terrenas tem que agora ser remodelada na construção de forças de vida. Eu vim para vos trazer vida e vida em abundância. Porque Deus é um Deus de vivos. Então, a nossa remodelação da nossa atitude e tudo que nós, desde opiniões, desde pensamentos que venham inadvertidamente, desde sentimentos até as atitudes, quando nós percebermos que estamos atuando, pensando, sentindo em direção de Thanatos, que é essa força que Freud descobriu, que é a força de morte que vive dentro de nós. Thanatos vive dentro de nós. Nós somos mortais, nós somos seres biológicos mortais. Tanto que Jean-Paul Sartre disse: o homem é um ser para a morte. Estava certo. Ele via ontologicamente. Ontologicamente, o homem é um ser para a morte. Mas a vida prevalece sobre a morte. E para que nós possamos alcançar o que Chico me fala naquela cartinha, a nossa ressurreição, nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação. Então, todo esse cuidado que estamos tendo agora, com a nossa higiene, com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, tentando animar as pessoas, ajudar as pessoas que estão sem condição. Tudo isso foi constrangimento espiritual para que nós aprendêssemos que nós estamos já no último momento, a porta vai se fechar. Então Deus está gritando para nós. Deus está gritando. Vamos nos libertar. A morte é renovação, investindo a alma na posse do bem ou do mal que cultivou em si mesma durante a existência. Vinde, Jesus está chamando, vinde a esperança, vós que chorais na sombra da provação. Suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. Pietro Baldi tem outra frase que diz assim: se a dor faz a evolução anula gradativamente a dor. E meu irmão Luiz Alberto, que confessou há poucos dias que ele só faz música a pedido de mamãe, que ele sempre foi poeta, nunca foi musicista. A humildade dele, ele é um grande músico, mas que ele só faz a pedido de mamãe. Mamãe fala assim: Luizinho, vamos fazer música para essa peça do Pequeno Príncipe, do filho o Pequeno Príncipe. E ele ia, em uma semana ele fazia 20 músicas. Poesia e as músicas. A letra e as músicas.
E numa delas, que se não me engano é de Sabina, Sabina é uma história muito linda, que conta como Jesus recebeu Sabina no momento da ressurreição dela. Ali sim é ressurreição. E ele dizia assim: se a dor faz a evolução, que anula lenta e progressivamente a dor que toca o coração. Eu não me lembro, se alguém me lembrar, depois coloca a letra dessa musicalização, dessa poetização que Luizinho fez dessas palavras de Pedro Baldi, que também foram ditas aqui por Emmanuel. Além da cinza que o túmulo espalha sobre os sonhos da carne, a alma que amou e elevou-se renasce plena de alegria na vida eterna, qual o esplendoroso sol fulgurando além da noite. Porque se nós conseguimos descarregar para o corpo as mazelas do espírito, se o perispírito faz a transferência dos arquivos do pecado para o corpo, como dizia Santo Tomás, que é um escravo da alma, o corpo vai carregar aquele fardo até que venha a desencarnação e o espírito sai liberto, sai leve, sai voando, sai volitando, porque já não sente mais dor. Eu tenho uma secretária que é evangélica e a sua mãe desencarnou fazem poucos dias de câncer. E ela queria muito sonhar com a mãe dela, mas ela não sonhou. E um irmão dela, que é muito evangélico e nem gosta que se faça oração pelos desencarnados, pelos mortos, como eles dizem. Mas ele encontrou com a mãe dele. E ela falou assim: fulano, eu estou aqui, ninguém está falando comigo. O que está acontecendo? Eu não estou mais doente. Acabou a minha doença, fulano. E por que ninguém está feliz como eu estou? Eu estava sentindo tanta dor, estava tão pesada, não conseguia andar, aqueles aparelhos em cima de mim. Agora eu estou aqui andando e ninguém me vê. Aí ele disse: mamãe, você morreu. Aí ela falou assim: por isso que ninguém fala comigo? É, mamãe. E aí, ela, nesse momento, ela viu a mãezinha dela. E a mãezinha dela levou. Ela precisou ter o despertar da consciência para ser libertada da carne. Educai-vos aprendendo e servindo e buscando a inspiração de Jesus para a nossa luta de cada dia. Roguemos a Deus nos abençoe. É isso, meus irmãos. Eu vou ainda, antes do nosso término, ler uma mensagem que me foi enviada no ano passado, que é de um pastor da Igreja Batista do Calvário, em San Diego, na Califórnia, que escreveu no ano de 1953. Ele escreveu assim: é sexta-feira, Jesus está orando. Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo vem. É sexta-feira, Pilatos está julgando, o conselho conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está próximo.
É sexta-feira. Os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando. Mas eles não se dão conta que o domingo vem. É sexta-feira. Os romanos torturam o meu Jesus. Eles o cobrem de escarlate. Eles o martirizam com a coroa de espinhos. Mas eles não sabem que o domingo vem. É sexta-feira. Jesus em sua via dolorosa para o Calvário, seu sangue gotejando, seus passos claudicantes, amargurado está em seu espírito. Entretanto, observe, é apenas a sexta-feira. O domingo vem. É sexta-feira. O mundo está vencendo, pessoas estão pecando e o mal está escarnecendo. É sexta-feira. Os soldados cravam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os pés do meu Salvador no madeiro e assim o crucificam. Entre criminosos. É sexta-feira, mas é preciso declarar: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei. Os fariseus estão celebrando o sucesso do seu plano astuto, mas eles não se dão conta. É apenas sexta-feira, o domingo vem. É sexta-feira, ele foi levantado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Poderia alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra estremece, o céu está nublado, meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira, a esperança se perdeu, a morte ganhou, o pecado triunfou, Satanás zomba. É sexta-feira, Jesus é sepultado, soldados guardam o sepulcro, fechado com um bloco de pedra. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, mas o domingo vem. E também, homenageando Maria, que, como disse nesse texto desse pastor, foi quem mais chorou durante esse Calvário de Jesus, eu vou ler uma poesia de Alfredo de Assis, que Celcinho me enviou, que ele sabe de cor, e já disse várias vezes em pregação na Escola Jesus Cristo. Ao Cristo. Quando morrias no Calvário ouvindo, em torno e em tudo um longo pranto, quando iam as sombras vesperais caindo e a tristeza aos ermos derramando, não sei quem mais sofreu, se tu, sentindo tranquilo a morte e a morte abençoando, se tu, ó Cristo, pálido sorrindo, ou se ela, a Virgem, pálida chorando. Não sei quem mais sofreu, se tu morrendo, mas ainda por ver que ela chorava, se ela chorando, ao te ver sofrendo. Nem sei quem teve a maior das agonias, se tu, sentindo a dor que te matava, se ela sentindo a dor que tu sentias. E nós sabemos que tanto Maria quanto Jesus foram vidas de redenção sublime, foram vidas de ressurreição,
de assunção de um corpo glorioso. Essa é a forma como eu interpreto a carta que eu recebi do nosso querido Chico. Nós vamos então agradecer a Jesus por esses instantes em que estivemos refletindo muitas leituras, Senhor, de amigos que compartilham conosco a mesma emoção, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, numa egrégora espiritual que ultrapassa as conexões da internet, porque a egrégora são conexões de altíssima frequência do pensamento. Que possamos, Senhor, atingir o teu pensamento nas noures sublimes do teu reino. E que ele possa, Senhor, como dizemos em nossa oração matinal, venha a nós o teu reino. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Renova a terra, reestrutura a terra, tanto os humanos quanto a sociedade. Queremos mudar, Senhor, mudar como os seres ainda rastejando na experiência humana, para uma sociedade e uma humanidade que abraça os teus mandamentos, não como mandamentos estranhos, mas como mandamentos reais. E que tu não nos venhas mais como aquele rei com o cetro e a coroa de espinhos, mas como rei que verdadeiramente tu és, rei deste mundo, e que possa reinar, Senhor, sobre uma terra redimida, sobre uma terra renovada, sobre uma terra irmã, uma terra que os homens compartilhem o seu pão e que não haja exploradores e explorados, que não haja fome, que não haja a doença incurável e que nós possamos, Senhor, ser irmãos uns dos outros, como assim nos pregaste desde da manjedoura até a cruz, até a ressurreição. Fica conosco, Senhor, hoje, agora, sempre, ser louvado entre nós. Assim seja.